Oi, pessoal. Esse é o Kiko ao Ponto. Eu estou hoje com o advogado criminalista e pesquisador Fernando Fernandes. O Fernando é autor aí de um site que vai começar a funcionar logo mais, chamado Voz Humana, com as gravações de julgamentos de presos políticos feitos pelo Superior Tribunal Militar entre 75 e 79. O Fernando conseguiu cerca de 10 mil horas de gravação, e são coisas estarrecedoras e muito importantes. É um documento fundamental para a gente entender o período da ditadura. Fernando, tudo bem, meu caro? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui, Kiko, sempre contribuindo com esse debate democrático e principalmente para o DCM. Fernando, conta para mim, por favor, o que é que você achou nessas gravações e por que elas são importantes, meu caro? Vamos lá. Bom, primeiro, essa luta começou em 1997. Em 97, eu estava fazendo uma pesquisa e descobri os arquivos sonoros secretos que estavam guardados no Superior Tribunal Militar. Assim que eu descobri esse material, que é muito importante, porque ele complementa uma pesquisa histórica do Tortura Nunca Mais, que gerou o livro Brasil Nunca Mais, Denunciando as Torturas. E o grupo Tortura Nunca Mais fez um backup, na verdade, à época, em papel. Ele copiou todos os processos de presos políticos da década de 70. Inclusive, o Tortura Nunca Mais tem um site onde estão todos esses processos. O que nós estávamos pesquisando, que eu estava pesquisando, eram as gravações de julgamentos. Isso nunca ninguém tinha achado. Em 97, eu achei essas gravações. Logo depois de achar, houve uma ordem de um general, presidente do Superior Tribunal Militar, que mandou apreender o meu material de pesquisa, e aí se começou uma luta gigantesca. Nós entramos com mandado de segurança no Superior Tribunal Militar contra a decisão que mandou interromper. À época, o Fernando Tristão Fernandes, meu pai, que foi advogado de preso político e foi preso político, capitaneou isso. Nós entramos com esse mandado de segurança. O Superior Tribunal Militar negou o mandado de segurança e nos intimou que iria apagar esse arquivo. Então, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com uma ideia à época, ex-ministro, à época, Evandro Lins e Silva, que foi cassado pelo regime de 64, nós entramos com uma cautelar no Supremo para impedir que esse material fosse apagado. O ministro Maurício Correia, que tinha sido presidente da OAB Federal, ele deferiu a liminar. Só que quando ele foi colocar em julgamento o caso, por incrível que pareça, o ministro Maurício Correia, ex-presidente da OAB Federal, votou contra a abertura dos arquivos. Então, o ministro Nelson Jobim pediu vista dos autos, e esse caso, então, permaneceu pelo menos praticamente uma década com o julgamento interrompido e o pedido de vista. Antes do ministro Nelson Jobim se aposentar, ele colocou esse caso em julgamento, foi o último caso que ele julgou na Suprema Corte. Votou pela abertura, e o Supremo, então, com diferença de um voto vencido, do ministro Maurício Correia, determinou a abertura integral desses arquivos. O Superior Tribunal Militar tinha decidido que os arquivos iam ficar fechados por 100 anos. Tanto que o Barbosa Lima Sobrinho, na época, escreveu uma carta dizendo que ele, com 101 anos, dizendo que não podia esperar mais 100 anos para examinar esse processo, inclusive os que ele mesmo era processado. Nós, então, tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal novamente. Foi distribuída uma reclamação, essa reclamação foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia, que ficou mais praticamente uma década com este caso no gabinete dela, até que, em 1997,
ela colocou em julgamento 2017, ela colocou em julgamento esse caso e o Supremo Tribunal Federal determinou, então, que o Superior Tribunal Militar cumprisse a ordem. Nesse momento, o presidente do STM, o novo presidente, já em 2017, cumpriu a ordem. Nós entregamos um HD externo e ele copiou 100% do material. Quando comecei a pesquisa, era em fita de rolo, eram gravadores Akai, etc. Em 2017, ele já estava digitalizado. Então, nós começamos uma pesquisa muito ampla. Eu escrevi um livro chamado Voz Humana, por isso o site chama-se Voz Humana, sobre a defesa de preso político através da República. Depois eu escrevi um segundo livro chamado Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia. Esses 2 livros estão gratuitos. Eu posso dar um site, mas também estão gratuitos para o DCM divulgar. Eles estão no site ffernandes.adv.br, são gratuitos. E aí começamos um outro projeto, que é um projeto de catalogar e transcrever a integralidade desses arquivos. Paralelamente, o professor do UFRJ tirou cópia recentemente e também começou uma pesquisa, porque esse arquivo hoje é acessível por todos, mas, para acessá-lo, é preciso entregar um HD externo no STM, fazer um requerimento e etc. Então, nós resolvemos, como a pesquisa já tem 3 anos, e nesses 3 anos nós já transcrevemos vários julgamentos, já fichamos vários julgamentos, em uma pesquisa coordenada pela professora Gislene Néder, professora titular de História da UF, pelo professor Gisálio Cerqueira Filho, e também com a minha coordenação, né, e um ano praticamente terminou, que é o ano 76, nós resolvemos que o material não pode esperar o fim da pesquisa, porque nós ainda temos 3, 4 anos para conseguir transcrever tudo. Nós vamos divulgar 100% do material em um site que chamará Voz Humana. Esse site terá um mapa do Brasil, onde as pessoas vão conseguir navegar, verificando quais são os casos de cada região do país. Também vão estar catalogados esses casos pelas organizações de esquerda perseguida e por todos o nome dos réus processados durante o regime de 64. Com isso, o pesquisador consegue acessar os autos físicos no Tortura Nunca Mais e os áudios do julgamento de presos políticos no nosso site. Esse é o projeto. Fernando, eu queria passar um vídeo do general Mourão e queria que você comentasse. Ele falou da divulgação desses áudios, parte deles pela Miriam Leitão, com um comentário aqui que eu queria te passar a bola depois. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente, é passado, faz parte da história do país. O senhor defende algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. Eu queria que você comentasse isso. Apurar o quê? Trazer os caras de volta do túmulo? O que dá para fazer de fato aí? O que representam esses áudios no momento que a gente vive, que a gente enxerga um general vice-presidente da República debochando dessas denúncias de tortura, Fernando? Olha, primeiro é preciso entender que nós temos inúmeras famílias brasileiras que ainda não tiveram o respeito e a oportunidade do reconhecimento da morte dos seus entes queridos e o enterro dos corpos que foram desaparecidos. Então, nós tivemos no Brasil a Comissão da Verdade, mas essa verdade necessária para a descoberta dos desaparecidos políticos, nós ainda não chegamos ao fim disso.
Portanto, eu queria lembrar alguns fatos históricos. Por exemplo, a Suíça pediu desculpas aos judeus em relação aos valores que foram depositados por nazistas em bancos suíços. Podemos lembrar vários outros casos em que o Estado reconhece os seus erros e, para seguir a história, pede desculpa. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com uma manifestação dessa, é uma falta de respeito às famílias que tiveram desaparecidos políticos. E é evidente que essa falta de respeito ela está absolutamente conectada, por exemplo, com aquele deputado que foi à guerra da Ucrânia e fez um vídeo dizendo que as mulheres lá eram melhores, mais bonitas do que as baladas de São Paulo. Está claramente na insensibilidade. Então, o que eu vejo é que nós só estaremos vivendo em plena democracia quando as Forças Armadas brasileiras, e hoje temos um presidente que nega a tortura, que houve tortura, quando as Forças Armadas brasileiras pedirem desculpas pelas torturas e pelos desaparecidos políticos. Quando o país tiver condições de pleno reconhecimento e a localização dos corpos dos desaparecidos. E certamente nós ainda temos arquivos a serem achados, depoimentos a serem dados. Isso é algo que o Estado brasileiro deve às famílias e deve ao Brasil como nação. Portanto, não é só infeliz a manifestação do vice-presidente da República, porque ele também é um general de exército. É uma manifestação que demonstra um desrespeito à história do país e faz com que nós não passemos esta fase e demonstre o risco que nós ainda vivemos na nossa democracia. Tem aqui no documentário, você me enviou, Sobral Pinto, o homem que não tinha preço. Você é personagem e você aparece com uma fita de rolo com um desses trechos, né, de um julgamento. Começou a tocar a sustentação de Sobral. É algo indescritível. Vai falar do doutor Sobral Pinto. E em relação ao Oswaldo Pacheco, não há prova nenhuma prova tolhida em juízo. Condenar alguém com base apenas nessa confissão arrancada, e a prova disso, esse homem apareceu em juízo ainda cheio de equimose. Apareceu em juízo com feridas impressionantes. Então, quem é que fez as peças equimoses? Quem é que praticou essa tortura? Este homem preso incomunicável. Não é possível que Vossa Excelência possam aceitar essa afirmação numa confissão arrancada nessas condições como sendo prova. Não, senhor. Não é possível que isso continue a perdurar nesse país. Os ministros do Superior Tribunal Militar sabiam da tortura. Você tem alguma conclusão a partir do que você descobriu? Onde você chegou? Não existe a menor dúvida que o Superior Tribunal Militar tinha conhecimento das torturas. Isso não há a menor dúvida. Durante muito tempo, os advogados fizeram um discurso de que o Superior Tribunal Militar era um tribunal avançado que havia segurado a ditadura, mas, na verdade, é que o Superior Tribunal Militar
ele serviu como uma espécie de mola, judicialização da repressão. Porque, veja o caso do Stuart Angel. O Stuart Angel foi defendido quando ele já estava morto. Ele foi defendido depois dos relatos brutais de que ele foi colocado atrás de um jipe e arrastado num quartel com a boca amarrada num cano de escape. Então, o que havia era, de fato, muitas vezes, uma tentativa dos ministros de não escutarem os apelos, como o de Sobral Pinto agora, que é algo emocionante, né? E queria lembrar Sobral Pinto, um homem de direita, religioso, que defendeu em 1937 o Prestes e o Henri Bergh e subia com essa legitimidade à tribuna do Superior Tribunal Militar. Outras vezes, há diálogos, como divulgados agora, de ministros se manifestando e reconhecendo a existência de tortura, dizendo que iriam tomar providência, mas, de fato, providência nenhuma foi tomada durante todo o regime de 64. Por quê? Porque a tortura fazia parte da repressão. E aí que é preciso eu conectar o livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, com isso, com esses livros anteriores. Quem pega o meu livro Geopolítica da Intervenção vai ver que ele começa exatamente com a ditadura militar e faz uma ligação direta entre a doutrina de segurança nacional, que depois virou a doutrina do DEA, do combate ao tráfico de drogas, e o que aconteceu na Lava Jato. Na verdade, é porque o regime militar institucionalizou a tortura no país. A tortura era um método do Estado. Por isso é que não tomaram providência. Porque não foi uma arbitrariedade cometida nos calabouços com desconhecimento das autoridades militares. Não. O SNI, o Serviço Nacional de Investigação, e o DOPS, eles eram um método de investigação e de repressão. Os militares brasileiros foram no Panamá receber aula de tortura. E hoje a tortura moderna do Guantánamo de Curitiba, que gerou as delações premiadas, é uma forma moderna de tortura desenvolvida por esses torturadores de uma cultura pós-moderna. Então, não tomaram providência porque fazia parte do método de investigação do Estado. Da mesma maneira que a escravidão não acabou em 1888, e ela se estende no país até hoje, de alguma maneira, a tortura também não acabou. Por isso, a questão do general Mourão é importante ser superada. Reconhecer a tortura é conseguir combatê-la. O que acontece é o seguinte: os trechos que estão sendo divulgados agora, por exemplo, do Rodrigo Otávio, ministro, reconhecendo a existência de tortura, dizendo que ia tomar providência. Esse é um trecho, vamos dizer, muito importante em relação à demonstração de ciência dos militares em relação a isso. Nós estamos prontos a divulgar vários trechos que demonstram não só a ciência dos militares em relação a essas torturas, mas também a religiosidade dos militares. Nós temos outros trechos em que eles reconhecem a existência de denúncias constantes e deixam de tomar providência. Tenham paciência, mas isso me deu muito trabalho, mas eu vou escutar até o fim. Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código. Em síntese, os relatos são estes.
José Roberto Monteiro, folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este Conselho que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase inicial, porque naquela ocasião fora torturado, o mesmo ocorrendo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código Dói, em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital, fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. Guinádia Lúcio do Nascimento, verso, folha 445. Em verdade, não participou de qualquer ação delituosa e nem mesmo estava ligado ao MRE, que se por acaso for considerada responsável, aquilo que disse, pede que seja tomado em consideração o fato, como salientou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo coação. Que deseja ainda esclarecer sua atitude, pois estava grávida de 3 meses ao ser presa. Tinha o receio de perder o filho, o que veio acontecer no dia 7 de abril nas dependências da UPA. De Lícia Lúcia Duarte da Silveira, folha 462, verso, que desejava ainda acrescentar, quando esteve presa na UPAM, foi torturada, apesar de grávida, física e psicologicamente, tendo inclusive que presenciar as torturas infligidas ao Albino Vacara, seu marido, razão porque se viu obrigado a assinar todo o interrogatório sem reagir. Norma Sapereira diz que foi sequenciada no DOI durante um mês, além de ter recebido ameaça de morte por parte de policiais. Flora Neitz Pavanelli, testemunha, que sofreu maus tratos físicos, testemunha, tomando choques com palmatória e também com ação moral, ouvindo palavrões, que ocorreu no DOI. Que Nádia Lúcio do Nascimento também recebeu maus tratos quando esteve preso, que foi constatado pela depoente, pois ambos estavam presos na mesma cela, acreditando a depoente que na época Nádia estava grávida. Segundo a depoente, Nádia terminou perder o filho abortado. Na defesa da salvaguarda dos direitos e garantias individuais, expresso no artigo 153, parágrafo 14 da Emenda Constitucional 69, como consequência não só de nossa evolução política, lastreada em secular vocação democrática e formação humanística, espírito cristão, como compromisso assumido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovado em resolução da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, tais acusações, a meu ver, devem ser devidamente apuradas, através do competente inquérito, determinado com base no inciso 21 do artigo 40 da Lei de Organização do Judiciário Militar, Decreto-Lei 1003 de 69. É preciso que se evidencie de maneira clara e sofismável que o governo, através das Forças Armadas e órgãos de segurança, não podem responder pelo abuso, a ignorância e a maldade de responsáveis que usam torturas e serviços para obtenção de pretensas provas comprometedoras na fase investigatória, pensando em sua limitação cerebral, que estão bem servindo a estrutura política e jurídica vigente, quando na realidade concorre apenas na prática desumana e ilegal em denegrir a Revolução, retratando a sua configuração jurídica, o Estado de Direito, e abalando a confiança nacional pelo clima de terror e insegurança criados na consecução honesta e urgente dos objetivos revolucionários. Os seus ministros não acreditam na tortura.